Fala pessoal, tudo bem? E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia incrível da Maratona Python. A gente vai começar hoje a organizar os nossos dados aí para uma melhor visualização, né? Porque aqui, esse texto aqui em quantidade é bem difícil de nos ajudar, né? Mais atrapalha aí a leitura. Então vamos começar hoje a trabalhar um pouco com a organização de dados também e também criar o nosso robô, né? Um outro scrapper para o site da Cato, que eu acho que é uma coisa bem importante aí. A gente tem já do Indeed, mas vamos pegar algum outro site também e fazer essa mesma automação, tá? Mas antes de tudo, antes de começar a trabalhar com esses dados aqui, eu vou te mostrar a mágica de um arquivo CSV, tá? Vai ser a primeira tratativa de dados que a gente vai fazer aqui agora, de organização, no caso de apresentação de dados, que a gente vai mais para frente fazer aplicação web e tal, para consulta, tudo, mas vamos começar trabalhando com CSV, que nada mais é do que comma separate values, no caso, né? Comma separate values, valores separados por vírgula, que é uma forma de organizar um arquivo, que esse arquivo não vai ter, por exemplo, um arquivo XLS, né, do Excel. Ele salva os dados, né, mais formatação, no caso, por exemplo, design, cores, tal. Já um arquivo fórmulas também, né? Já um arquivo CSV, ele é uma forma de tabulação de tabela de dados, né? Mas somente os valores, né? 1, 2, 3 valores separados por vírgulas, tá? Que, todos os softwares hoje de planilha têm suporte a CSV, né? E trabalham com CSV, porém não armazena design, cores e configurações assim, sem ser valores e vírgula, né? Então, se eu puder te mostrar na prática como que é um arquivo CSV, deixa eu ver se tem uma imagem aqui. É como se fosse uma planilha com esse outro tipo de extensão, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai abrir no Excel, em todos os programas, né? Só que a tabulação dele é texto e vírgula, tá bom? É assim que funciona. Então, geralmente também é multiplataforma, tanto para Windows, Linux. A gente tende a trabalhar em análise de dados, tá? Com CSV e não com Excel, porque no Excel, né, com XLS, a gente fica preso, né, ao arquivo do Excel, por exemplo. E quando a gente trabalha com análise de código, multiplataformas, LibreOffice, Excel, Google Drive, a gente tende aí a trabalhar com CSV e focar na tratativa de dados. Então, muitas vezes, até o governo do Brasil, por exemplo, os dados públicos, dados que devem ser registrados, registro, né? Eles geralmente são liberados aí no formato CSV. Então, se prepara para trabalhar muito aí, tanto com leitura como criação de CSV, automatização disso, um scrapping, criando um CSV. Então, basicamente assim que a gente vai trabalhar, tá? Então, para fazer isso aqui, para esses dados, né, entrarem num CSV e ficar bem bonito a organização, basicamente, né, um CSV, ele tem um cabeçalho. Então, por exemplo, eu tenho aqui um arquivo, né, students.csv. E eu vou botar aqui o cabeçalho, por exemplo, name, e-mail e password, senha e score. Então, a primeira linha sempre é o cabeçalho separado por vírgula, tá? Como se fosse o nosso HTML. Lembra no último desafio que tinha a planilha lá das moedas que tinha um cabeçalho? É mais ou menos essa ideia, né? O cabeçalho. E a gente tem abaixo, no caso, por exemplo, o Bruno, o e-mail gmail.com, a senha 123 e a pontuação 50. Por exemplo, tá nesse cenário aqui. Posso ter um outro aluno aqui embaixo. Então, dessa forma, né, que se organiza a listagem. Então, vou botar um outro nome aqui, vou botar um outro e-mail, um outro valor. Então, o cabeçalho, valores por linhas, separados por vírgula. Se eu salvar esse arquivo, inclusive importar, deixa eu pegar aqui o Google Drive para a gente, por exemplo, ó. Eu vou importar esse arquivo aqui no Google Drive, tá? Deixa eu ver onde que ele está. Ele está aqui, ó, Student.csv. Então, esse arquivo que a gente criou aqui, tá? Eu estou importando no Google Drive falando que o separador é o coma, a vírgula. Se eu clicar em importar, olha só que louco. Não, na verdade eu criei outra planilha, tá? Deixa eu só, peraí, eu vou botar nessa aqui mesmo. Importar dados. E olha só, ele organizou já o cabeçalho da planilha, tá vendo? Os valores por linha já. O e-mail. Então, a gente planilhou os dados, né? Agora a gente pode formatar, por exemplo. Agora eu vou botar um negrito aqui e a cor amarela. Sei lá, vou aumentar a fonte aqui do topo. Então, isso aqui já é parte do software de formatação. Vou fazer uma fórmula para somar tudo isso aqui.
né? Então, se eu exportasse esse Google Drive agora, por exemplo, ele ia exportar com a fórmula, com as coisas e tal, mas o CSV, ele é realmente a tratativa de dados, tá? Envio, compartilhamento de dados. Até eu posso também, numa planilha do Excel, tal, exportar no formato CSV. Então, se eu vim download, aqui, ó, CSV, e eu vou estar tirando, digamos que, tem que mandar para um servidor, para análise de dados, para alguém que vai fazer inteligência, leituras dos dados, a gente tende a trabalhar no formato CSV. Beleza? Que no caso é valores separados por vírgula. E aqui no Python, a gente consegue trabalhar com CSV. Aqui eu tenho um módulo, aqui tem um pacote CSV para leitura e escrita, né? Então, basicamente, a gente só precisa importar. Vim aqui, por exemplo, né? E dar um import no módulo CSV. E agora podemos trabalhar aí já com todas as opções, né? De criar um CSV, de organizar. Eu gosto bastante, tá? Para entender como trabalhar com CSV, eu gosto desse site aqui. Até quando eu comecei, eu lembro que foi nesse link que eu aprendi bastante. Então, até eu trouxe para aula também, tá? Porque é um tutorial bem legal que explica, né? Na prática. Eu gosto bastante desse site aqui porque ele ensina por exemplo, né? Então ele explica na prática como criar um CSV, como organizar as coisas, é bem legal. Então, basicamente, eu vou criar aqui um arquivo, tá? Um novo módulo chamado save. Save, por exemplo, save.py. E nesse arquivo que eu vou criar a nossa função para organizar esses dados num CSV, tá? Então, basicamente, dentro desse arquivo aqui, estou importando o meu CSV, né? E após executar, por exemplo, a pesquisa por Python, eu vou armazenar numa variável aqui, result, igual, né, o resultado dessa função de pesquisa. E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função chamada save, salvar, tá? Save to CSV, que vai receber os jobs, né, a listagem, e basicamente vai fazer a função de salvar, tá? Eu vou dar só um print aqui, tá? Vou pedir para a função só dar um print em job, só vai receber os dados e printar ele, só para ver se está tudo funcionando certinho. Deixa eu até já copiar aqui e importar no arquivo principal, né? Então não precisa estar o CSV aqui. Search keyword. E vou importar também, ó, from save, import save to CSV. E o resultado que está armazenando todos esses dados, eu vou falar, cara, save to salve, né? Envie o resultado. Então, beleza, ele vai fazer a pesquisa por Python lá no Indeed, vai armazenar em resultado, depois vai chamar a função de salvar para o CSV, chamando o resultado. Só que, cara, já que eu vou ter que executar muito aqui para a gente aprender, tá, pessoal? Eu vou fazer duas coisas importantes aqui. Eu não vou ficar dando um scrap em 20 páginas toda hora, né? Ao menos na parte didática. Depois, quando for rodar o programa, eu rodo, tá? Mas para ser rápido, eu vou mandar eu não vou utilizar o search keyword, tá? Não vou fazer a busca aqui. Eu vou utilizar diretamente o scrapping. Só vou pegar os dados de uma página só, para ficar mais rápido aqui, tá? Então eu vou passar aqui, por exemplo, eu vou chamar a função search scrapping, né? Passando diretamente essa URL aqui, ó. Não, nem vou botar 50 resultados, vou pegar um resultado só aqui, ó, só Python. Uma página menor de 15 resultados só. Legal. E vou passar, no caso, a lista, né? Com um valor só. Somente com uma URL para o scrapping, correto? Ele vai receber somente a lista com um elemento só e vai retornar, no caso, né? Aqui. Então, só vou executar dessa forma para ficar mais fácil eu executar aqui agora, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu limpar o terminal. Vamos ver o que vai acontecer. Teve um erro aqui que eu mandei errado a URL. Espera aí. É uma lista por fora, né? Eu botei a lista dentro das aspas. Corrigido. Então, estou mandando uma lista, né? Com um valor só. Na função scrapping. Vou até tirar essa outra daqui que eu não vou utilizar ela mesmo. Na função scrapping indeed. Se eu executar aqui agora, basicamente, esse print, né, que está sendo executado aqui, ele é o print aqui do save já, ó. Tá dando um print já. Então tá executando essa função, tá tudo conectado. E agora que a gente já sabe o que é um CSV, vamos organizar os nossos dados, né,
num CSV. Então bora tornar isso aí realidade e começar a tabular, ter uma leitura muito melhor nos dados coletados.